Salve, salve, galerinha paulada tá na área, vamos que vamos, moçada. FUVEST 2018, questão número 5, Paulada tá resolvendo agora com vocês o vestibular 2018, segunda fase, FUVESTinha. Galerinha, a questão número 5 é uma questão linda, clássica, relacionando aí um fator genético, né? Uma questão de genética em que envolve possibilidade autossômica ou então ligada ao sexo, bicho, clássica. E nas nossas revisões anteriores que eu fiz para vocês de algum vestibular, eu matei na mosca. Lembra, moçada, de uma questãozinha que caiu aí das primeiras fases, das questões que nós já tivemos por aí. Portanto, mais uma vez é um assunto filé para você identificar comigo. Então, galera, eu vou projetar aqui a minha tela para vocês e na sequência vocês estão agora visualizando aí bonitinho para que você possa ver. Galera, vamos lá. O cara fala assim para nós, ó, só para que nós possamos aqui começar a nossa brincadeira. Olha lá, ele fala assim, ó, o heredograma mostra pessoas afetadas por uma doença genética rara. Então aqui vocês estão vendo o heredograma, número 1, 2, 3, 4 são as gerações e os números arábicos correspondendo a cada um dos indivíduos destas gerações, né? Os que estão não pintados, eles não são afetados, portanto, por uma doença, e os que estão pintados de cinza são afetados pela doença, tanto homem quanto mulher. Item A. É mais provável que essa doença tenha herança autossômica ou ligada ao cromossomo X, ou seja, ligada ao sexo, seja dominante ou recessiva. Galera, primeiro que eu já vou te dizer de antemão que é o seguinte, esse heredograma é um heredograma clássico de herança ligada ao sexo. Por quê? Pais contaminados pela doença, possibilitando que todas as suas filhas sejam doentes também, partindo do pressuposto que o pai ele é dominante, então é um caráter ligado ao cromossomo X dominante. Eu vou te provar primeiro por que não pode ser recessivo. Então vamos lá. Galera, vem comigo, ó. Para você identificar inicialmente, então, nós vamos fazer o seguinte. Então imaginemos, vamos pegar este casal aqui, ó. Se nós partimos do pressuposto que a doença, então quem está pintado, tem um caráter recessivo, então este pai, ele seria X, vou usar azão, Y, portanto ele dominante, e a mãe aqui seria X, azinho, X, azinho. Tudo bem? Legal, legal, legal. Moçada, a minha pergunta para você é a seguinte. Como que seria possível que esta mocinha aqui, ó, nasça? Ela precisa ser, para ser, obviamente, doente, ela tem que ser X, azinho, X, azinho. Tudo bem, um azinho veio da mãe. E o outro azinho, moçada, veio de quem? Não tem como. O pai, ele não é capaz de ter azinho. Por esse motivo, essa doença ela não pode ser ligada ao sexo recessiva. Tudo bem? Ótimo. Então, provei para você por que não pode ser ligada ao cromossomo X um caráter recessivo. Então, vou apagar. Tudo bem? Agora, moçada, Paulada, e se nós contabilizarmos como sendo um fator dominante? Então, vem comigo, ó. Então, nós vamos chamar aqui de X, Y e aqui X, X, tá? Galera, a doença tem caráter dominante. Então, X, azão, azinho, azinho. Fechou? Observe um fator. Todas as filhas deste cara doente, galera, obrigatoriamente também serão doentes. Por quê? As mocinhas são X, 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 X. Ou seja, a mãe só pode doar o quê? Azinho, azinho e azinho. E o pai? Ele só pode doar como X, né? Azão, azão, azão. Ou seja, quer mais um exemplo? Olha aqui, ó. Pai doente, possibilitando a formação de filhas obrigatoriamente doentes. Agora, moçada, vem aqui ao lado, ó. Vamos supor esse daqui, ó. Então, a doença é dominante. Então, esse cara é X, azinho, Y. E aqui, a mocinha é X, azão, por enquanto, alguma coisa. Tudo bem? Galerinha, vamos preencher lá embaixo? Ó. Essa mocinha, considerando como recessiva, X, azinho, então nós já descobrimos que essa mãe também, ela terá que ser X, azinho.
Tudo bem? Ou seja, um azinho veio do pai, o outro azinho, consequentemente, veio da mãe. Perfeito? Ótimo. Agora retratem comigo, moçada. Todo casal em que a mulher obrigatoriamente ela representa aí a doença, olha o que nós podemos observar. Neste caso aqui seria X, azão, X, azinho. E olha esse cara aqui, moçada. Ele é X, azão, Y. Ou seja, a mãe doou esse X para ele. Portanto, clássica questão relacionada à herança ligada ao cromossomo X. Pai afetado, relação dominante, tá? Com uma mãe não afetada, obrigatoriamente todas as filhas serão afetadas pela doença. Paulada, mas daria para ser autossômica? Galera, se você preencher, consequentemente, o heredograma vinculando a um fator dominante de autossomia, até dá certo. Mas ele pergunta aqui para nós, ó, qual é a mais provável que essa doença tenha herança? Galera, como tá muito clássico mostrado aqui para vocês, ó, um pai doente, dominante, obrigatoriamente tendo filhas, como sendo também doentes, dominantes, bicho, isso é muito clássico, muito caracterizado. Observe todo o heredograma, você tem este padrão. Pais doentes, dominantes, tendo filhas doentes. Quando a mãe é doente, o padrão dominante, você pode ter tanto filha quanto filhos doentes. Galera, isso é clássico, este é o grande padrão, portanto, aí demonstrado. Paulada, como que nós justificaríamos? Então você colocaria aqui, ó, é uma doença ligada ao cromossomo X, pois dominante, pois todos os pais que serão afetados pela doença, obrigatoriamente todas as filhas também serão afetadas pela doença. Isso demonstrado no casal 1-2 da primeira geração, tendo filhas 2, 3, 4 afetadas na segunda geração. Pronto. Dessa forma você justificaria. Paulada, mas daria para ser autossômica? Até encaixaria. Se você fizesse azão, azinha, essas coisas. Mas a questão é, qual é a mais provável? Galera, tá muito clássica. Pai doente, produzindo filhas, todas doentes dentro da família. Todas as mocinhas que nasceram, obviamente, nasceram doentes. Na autossomia, talvez este padrão não seria o mesmo. Poderia acontecer das filhas serem doentes? Sim, mas a chance não seria essa obrigatória. Pai doente tem que ter filha doente quando o padrão é dominante, relacionado ou ligado ao sexo. Legal? Pronto. Então, item A justificado. Então, é uma doença que você não pode esquecer, né, moçada? Ó. Então, é uma doença ligada ao cromossomo X, né? Ligada ao cromossomo X. E também, no caso, ela vai ser dominante. Pronto, aí o padrão. Por que que vai ser assim? Porque o padrão do heredograma nos demonstra uma possibilidade maior de estar vinculada à herança ligada ao sexo. Pronto, galera, linda o item A. Vamos para o item B, bonitinho o item B, ele trabalha assim juntamente com a gente. Olha lá, moçada, determinou-se que a doença nessa família é causada pela substituição de um único par de bases num determinado gene, o que levou à substituição de uma glicina por uma arginina em uma enzima. Eita, que beleza! Na tabela de código genético estão relacionados os códons, então se ele está falando em códon, ele está falando em RNA mensageiro, correspondentes à glicina e à arginina. Então tá lá, né? Ó, GGU, GGC, GGA, GGG, essa é a glicina, CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG. Tudo isso é arginina. Olha que legal, moçada, código genético degenerado. Lembra o que é isso? Trincas de bases nitrogenadas diferentes podem permitir a introdução do mesmo aminoácido. Que coisa linda, hein? Joia! Galera, ele fala assim para nós agora, ó.
Com base nas informações da tabela, identifique a alteração que possa ter ocorrido no gene. Portanto, se é o gene, ele está falando de quem pra gente? Do DNA. Cuidado, hein? Ele te deu em códon, mas ele está perguntando sobre o que acontece no DNA. E em uma das trincas de bases correspondentes à glicina, determinando sua substituição por arginina na enzima. Galera, vamos lá? Então vem comigo, ó. Lá no DNA, então tem que substituir glicina por arginina. Legal. Então vamos lá. Vamos pegar a primeira base para a gente poder ter uma noção. Galera, como que seria esta base no DNA? Então aqui, ó, nós vamos falar das glicinas. Estou falando da glicina. Especificamente, nós vamos demonstrar isso aqui agora, as bases, no DNA. Tudo bem? Então, onde aqui no RNA, no códon, tá GGU, seria CCA. Tudo bem? Ótimo. Paulada, o que aconteceu, moçada? Provavelmente, esta base citosina, ela foi substituída lá no DNA, no gene desse tal indivíduo, dessa família, por uma guanina. Então agora, o que nós observaremos? O gene mutante, ó, o gene mutante, ele teria a seguinte condição, ainda no DNA, GCA. Tudo bem? Ótimo. Agora sim, galera, quando isso daqui passa por um processo de transcrição, o que nós observaremos produzindo como códon? Ó, como códon, você teria o quê? Agora, onde é G, fica C. Onde era C aqui, né? Ó, onde era C aqui, estou transformando DNA em RNA agora, hein, moçada? Aqui ficaria guanina e onde há a adenina, você colocaria uracila. Opa, peraí! No início, estava associado a ser a glicina, né? Então, ó, este códon aqui, ó, que eu mostrei para você no DNA, ele define a glicina, mas com a mutação, ele apresenta agora este códon, ou seja, o códon CGU corresponde à introdução de quem, moçada? Da arginina. Ah, Paulada, que beleza! Então quer dizer que... Qual seria... O que eu deveria citar então? Ó, com base nas informações da tabela, olha lá, indique a alteração que possa ter ocorrido no gene. Então lá no gene, moçada, nós podemos observar o seguinte. A base nitrogenada citosina no gene que determina aí da família, que determinaria a glicina, a base nitrogenada citosina, ela foi substituída pela base guanina, permitindo, portanto, a partir da transcrição, no momento seguinte, produzir um códon que não permite mais a introdução de glicina, e sim agora a arginina. Então, seria substituição no DNA da citosina pela guanina. E a partir de então, se você fizer isso com todos os 4 primeiros códons, você terá exatamente o mesmo padrão. Vamos só fazer mais um para você lembrar? Ó. Pega o segundo aqui, pega esse aqui então agora, ó. Esse aqui, ó. Galera, isso aqui é no RNA, é códon. Qual seria no DNA? No DNA seria CCT. Tudo bem ou não? Vamos substituir isso daqui, ó, por uma guanina. Você teria agora como resultado do DNA mutante GCT. Isso ainda no DNA. Quando você realiza agora o mecanismo de transcrição, então ó, vai rolar a transcrição. Você vai ter agora ó, CGA. Peraí. CGA é o que, moçada? CGA é a arginina. E assim por diante nós poderíamos fazer com qualquer um deles. Entendeu? Então a resposta é, no DNA,
nós observamos a substituição da citosina pela guanina, referente às quatro primeiras bases, ou as 4 bases, as 4 trincas de bases, relacionam-se à glicina. Linda essa questão, bonita. Qual era a grande pegada dela? O aluno ficar desatento. Ele falou no gene, moçada. Ó, qual alteração ocorrida no gene e não no códon. Perfeito? Muita gente pipocou por causa disso. Legal? Pronto, galerinha. Questão número 5. Difícil, hein? Bonita questão, mas difícil. Longa. O item A, uma herança ligada ao sexo, X, cromossomo X dominante. Provei para você por que não é recessiva. Ah, e por que não é autossômica? Até pode ser, mas o padrão do heredograma nos leva a uma maior possibilidade para ser ligada ao cromossomo X dominante. Muito obrigado, um beijo no seu coração. FUVEST 2018, questão 5, segunda fase resolvida. Valeu, galera! Se liga na bio. Até daqui a pouco. Até mais!